Gravando, então. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, graça e paz. É muito bom a gente estar aqui novamente, né? Esse grupinho nosso tão legal de toda quarta-feira à noite. Hoje eu cometi uma gafe de novo. 8 horas eu estava aqui com a sala aberta. É o costume, né? E eu ainda cobrei o pastor. Falei, pastor, envia o link para o pessoal. Aí ele mandou, aí 8 horas eu tô aqui, 8h05, não entrou ninguém. Falei, gente, peraí, tem coisa errada aqui. Aí lembrei, 8h30. 8h30, esse é diferente. É o hábito, né? É o hábito. A gente vai indo no automático, é o hábito. Mas então tá bom, muito bom a gente estar aqui. A gente vai então iniciar nosso estudo de hoje. E esse tema, né, da gente estar estudando a Bíblia, foi numa aula que a gente teve, né? Que até acho que foi a Sandra teve um problema na casa dela, não pôde dar aula por conta de falta de luz. Aí o Gabriel assumiu aqui um pouco a escola bíblica, trouxe um devocional para nós, pastor. Na hora ele pegou um texto da palavra, começou a dar uma destrinchada, a gente conversou, foi uma aula tão gostosa, assim, inesperada. E aí um outro irmão sugeriu, poxa, olha que aula gostosa que foi hoje, a gente está numa escola bíblica. Por que a gente não começa, então, né, ter um pouco mais de aula, assim, sobre destrinchar mais a palavra, estudar a Bíblia? Aí foi quando a gente conversou, oramos e chegamos aqui nessa aula de hoje com o pastor José Humberto. Uma bênção. Tá vendo? É o começo. Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Muito bom. Muito Amém. bom. Vamos orar, então? Eu vou pedir para o Cris fazer essa oração, abençoando a vida do pastor José Humberto. Amém. Pedindo para o Senhor renovar as forças, porque sai de uma aula, vem para outra. Ok, nós estamos animados aqui. Muito. Amém. Abençoando, pastor. E amém. Abençoando a nós também, Cris, tá bom? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo dia que tivemos, pela tua companhia ao longo dele. Obrigado, Deus, por cada um de nós. Em especial, ó Pai, quero entregar, ó Pai, o filho do pastor Zé Humberto nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, pela disposição do teu servo, ó Deus, pela vida dele. Usa-o nessa noite como instrumento, ó Pai, assim como foi na semana passada. Cuida dele, ó Pai, renove as forças, o abençoe, ó Pai, que ele seja a tua canal de bênção para nós, ó Pai, que ele seja a tua boca nessa noite, ó Deus. Cuida dele, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Boa noite, graça e paz de Cristo. Tá bom. Pastor Luiz André não estava muito bem. Ele falou alguma coisa de... Não sei se era uma rinite alérgica, alguma coisa assim. E eu não estou vendo todas as pessoas que estão aqui no grupo. Não sei onde que eu vejo todos, né? Aqui... não sei onde eu vejo todos. Não tem problema. Mas só para lembrar que hoje eu preciso de vocês, tá? Da sua participação para essa tarefa. Troquei uma mensagem rápida com ele, eu já sei que já estamos na segunda aula, logo a terceira, a quarta acabou, é rápido, vai ficar, mas é importante isso, eu coloquei 2 tarefinhas, né, simples para vocês, deixa eu ir aqui no compartilhar, uma janela, vai me ajudando aí, Fernanda, se está aparecendo. Tá ok? A apostila de vocês aqui. O que apareceu? Fala para mim. Tá aparecendo aí? Quem abre o microfone? Okay, sim, pastor. Tem que falar, gente. Senão, na outra turma não estava... Falei, pessoal, fala. Então, só para lembrar, nós estamos... Tudo bem? O que apareceu agora aí? Nós estamos na primeira lei do estudo bíblico, e são 6 amigos. Eu vou olhar para o texto e perguntar quem, para descobrir as pessoas, o que, onde, quando, por quê, como. Aí aparece João 6, como exemplo que está na sua apostila, e João capítulo 8 e Marcos capítulo 2. Então, essas tarefinhas aqui era para você fazer, certo? Espero que você tenha feito, então, o dever de casa, tá? Já sei o que aconteceu aqui. Só um minutinho. Deixa eu fechar um amigo nosso aqui, que ele... Senão ele vai ampliar muitas janelas aqui. Aqui também já fechei. Beleza. Ok. Ok. Queiroz, você estava certo, viu, Queiroz?
Eu que estou errada. Professora, eu fiz a lição de casa errada. Ah, que é isso? Mas o Queiroz fez a certa. Então tá bom, não é só ele não. Eu espero que outros também tenham feito. Eu fiz então, a certa, agora você me deixou inseguro. Bem simples, tá bom? Então, bem simples. Então, o que é que eu quero da tarefa de vocês aí? Então, vamos lá. A gente vai passar de forma dinâmica por isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Gente, ninguém aqui vai dar bronca, vai perder nota, vai ser reprovado, nada disso. Eu quero saber o seguinte, olha para o seu papel. Se você está olhando para mim, é porque você não fez a tarefa. Você tem que olhar no seu papel. Quem são os personagens, que pode ser pessoas, pode ser um anjo, pode ser um jumento, pode ser um animal. Quem que aparece em João 8, de 1 a 11? Pode falar, pode abrir o microfone. Quem é mencionado primeiro? Vamos lá, pessoal. Cadê? Jesus. Quem abriu? Jesus. Quem mais? Vamos lá, mente. Quem mais? Os mestres da lei, os fariseus. Opa, devagarzinho. Então, vamos lá. Primeiro, a ordem do texto. Jesus é mencionado e depois o povo. O povo. Terceiro, eu estou na Bíblia atualizada, que eu tinha até falado para vocês. Você mencionou o mestre da lei, mas antes eles são mencionados pelo nome, que são? Escribas e fariseus. Escribas e fariseus. Tem que ser do jeito que está lá. Quarto, quem é o próximo personagem mencionado? A mulher. A mulher adúltera, né? Mulher flagrada em adultério. Em adultério. Procure, no máximo possível, olhar as palavras do texto. Uma mulher flagrada em adultério. Depois, quem que é outro personagem mencionado? Estou esperando. Bem simples. Quem é o outro personagem mencionado? Moisés. E depois? Não sei se você pegou esse. Na lei, nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Eu sei que esse é um exercício novo para vocês, mas é muito simples. Quem são os personagens mencionados? Jesus, o povo, escribas e fariseus, uma mulher flagrada em adultério, Moisés e as mulheres. Ponto. É o que aparece lá. Tudo bem? Já acabou. Segundo, o que você tem que observar no texto? O que aconteceu? Tem que ser resumido. Qual é a ideia central? Quem gostaria de ler e eu gostaria de ouvir? Sem medo de errar. Não pode falar muito sem medo de ser feliz, porque é complicado aqui no Brasil. O que aconteceu? Quem vai falar? Vocês estão muito constrangidos, vergonhosos. Uma mulher flagrada em adultério é trazida à presença de Jesus no templo. Acabou? Acabou. Ah, pastor, aqueles detalhes. Não é agora. Agora não é hora. O que aconteceu? Uma mulher flagrada em adultério é trazida à presença de Jesus no templo. Foi isso que aconteceu. Só isso. Terceira pergunta. Qual que é a terceira pergunta? Quem vai abrir o microfone e falar? Você está aí na sua apostila, está na sua frente. Terceira pergunta. Onde? Onde isso aconteceu? Tá fácil. Eu acabei de falar, dei uma colinha. Aonde isso aconteceu? No templo. No templo. Acabou, só isso, no templo. Quarta pergunta.
Quando que isso aconteceu? Tem a resposta porque o texto diz. Podia não ter, mas tem essa resposta. Olha para o texto. De madrugada? De madrugada. Bíblia de um lado, apostila do outro. De madrugada. Agora vem uma coisa que é importante. Por que isso aconteceu? Então, agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que faz parte do como ensinar a Bíblia. Tá? O que faz parte? Nós estamos olhando para onde? Nós estamos olhando para João 8, de 1 a 11. Só que você tem que alargar a visão. Você tem que enxergar o campo todo. Você tem que enxergar toda a floresta. E agora uma coisa muito importante que você precisa aprender. Não está aí, mas eu guardei para essa hora. Por que o Evangelho de João foi escrito? Ah, interessante. Por que o Evangelho de João foi escrito? Então, agora já é algo um pouco maior. Não é mais complicado. Mas você precisa saber como é que a parte se encaixa com o todo. Eu vou usar a ilustração da culinária, da gastronomia, que você vê em tantos programas de TV. Então, em cima lá tem, às vezes, 10, 12 coisas, não é? Para fazer algo. Então, aqui tem sal, aqui tem alho, aqui tem esse tempero, aqui tem cebola. Aí você vai usar essa batata, você vai usar isso, isso, isso. Então, são chamados de quê? Ingredientes. Ingredientes. No final, é só para sair uma torta. Tudo, vai ser tudo colocado junto e tudo vai ser levado ao forno. Mas tem que ir colocando separadamente. Como é que a parte se encaixa com o todo? Vou usar uma segunda ilustração. Filme que você assiste. O que tem no filme? Você tem cenas no filme. Numa peça de teatro, você tem atos. Num livro, você tem capítulos. Não é isso? Não é verdade? No culto, você tem o quê? Você tem o programa do culto. Né? Na abertura, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler, nós vamos cantar, nós vamos orar, assim por diante e tal. Tudo. Todo evento tem um programa. Então, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Nós estamos olhando só para uma parte do capítulo 8. Então, para você estudar a Bíblia e compreender aquele texto, então tem que ler tudo. Não é isso. Você tem que saber qual é o propósito principal. O caso do Evangelho de João é mais simples. Quem é que está com a Bíblia aí que poderia ir lá no capítulo 20 e ler o versículo 31? João, capítulo 20, versículo 31. Pode abrir seu microfone e ler. O que está escrito aí? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Tá bom, Christian. Então agora eu vou repetir a pergunta. Por que João escreveu o seu evangelho? Você acabou de falar. Eles foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo e crendo nele tenham vida em seu nome. Certo. Então esse aí é o todo. Esse é o bolo, ou é a torta que vai sair do forno. Agora, como é que essa parte se encaixa? Como é que essa parte se encaixa? Como é que essa cena do filme se encaixa com o filme? O que Jesus faz a essa mulher? Ele perdoa a mulher.
Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, agora que você já sabe, você está pronto para responder a pergunta número 5. Por que João registrou isso daí? Ah, que interessante. Exatamente. Sabe uma terceira ilustração que eu quero comentar com vocês? É você olhar os raios de uma roda. Pode ser uma roda de uma bicicleta, pode ser uma roda de motocicleta. Quando a roda gira, os raios giram todos ao mesmo tempo, não é? Claro. Não tem um que fica para trás. Então, imagine que cada raio é um capítulo do livro. Eles estão todos conectados, igual os capítulos de uma novela, os capítulos de um livro, as cenas de um filme. Irmãos, a Bíblia é um livro divino, mas a Bíblia também é um livro humano. Não podemos nos esquecer disso. Tá certo? Exatamente. Então, eu estou aproveitando esse momento para colocar isso para você, que é uma coisa importante a aprender. Então, normalmente, você pega uma Bíblia de estudo, a Bíblia da nossa editora, ela é muito boa na introdução de cada livro, muito boa, a Bíblia da Escola Bíblica. Então, quando você lê a introdução que a editora preparou do Evangelho de João, aí, agora você vai entender. Tá? Vou voltar à questão lá da culinária. Então por que tem que ter sal? Por que tem que ter alho? Por que tem que ter isso aqui? Porque não coloca isso aqui, não coloca isso aqui, você faz isso aqui, as coisas eles vão se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Tudo bem? Ok? Então, isso é importante. Como é que eu descubro? Eu acabei de te falar. Você pega uma Bíblia de estudo, que todos têm acesso. Está aqui, ó. A minha está fácil. Só um minutinho. Por exemplo, né? Que vocês conhecem perfeitamente, ó. A Bíblia da Escola Bíblica, da editora Cristã Evangélica. Normalmente as Bíblias de estudo, mas as introduções delas são muito boas, muito bem feitas. Ok? Agora vem a última pergunta. Então, vamos relembrar? Está com a sua apostila aberta aí? Primeira pergunta, quem? Segunda pergunta, o quê? Estão acompanhando? Terceira pergunta, onde? Quarta pergunta, quando? Quinta pergunta, por quê? E a sexta? Qual é a pergunta? Como? Como? Então, como é o quê? Como é que aconteceu? Agora, o que você faz? Você pode selecionar talvez umas 4 ou 5 coisas. Então, por exemplo, assim, a mulher flagrada em adultério é trazida à presença de Jesus pelos escribas e fariseus. 2. Eles fazem a mulher ficar de pé no meio de todos e citam que a lei diz sobre o que deve acontecer a essas mulheres. 3. Em seguida, eles perguntam a Jesus o que ele tem a dizer sobre essa lei. 4. Jesus diz a eles que quem estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. 5. Os escribas e fariseus são acusados pela própria consciência e se retira. Os escribas e fariseus acusados pela própria consciência se retiraram do templo, a começar pelos mais velhos. E o último, Jesus faz uma pergunta à mulher, a perdoa e lhe faz uma admoestação. Agora, pastor, não. Agora você está só na primeira lei do estudo bíblico, que é a observação. Aí você tem as outras 3. Então, agora, vamos devagarzinho, tá? Se você vai construir bolo de aniversário, né? Acho que é assim, né? Até onde eu vi a minha mãe fazendo. Então, você vai colocando os pavimentos no bolo. Coloca assim, é isso mesmo? Aí põe um recheio, aí põe mais um, aí põe mais recheio, põe mais um. Tá? Então, um de cada vez. Tudo bem? Eu vou mandar isso para vocês depois.
da minha tarefinha que eu fiz aqui, tá? Para você me dar nota, para você ver como é que eu fiz a minha tarefa de casa aqui. Tá bom? Agora, vamos para a segunda. Para a segunda tarefa. Tem uma segunda tarefa? Tem uma segunda tarefa. Foi pedido. Estava lá. Qual que é o texto da segunda tarefa? Marcos, capítulo... Quem vai falar? 2, de 1 a 12. Versículos 1 a 12. Muito bem. Então, é um texto também, claro, os textos são conhecidos e são fáceis. Então, vamos lá? Não deixa eu falando sozinho, não. De novo, é a mesma coisa, são as mesmas perguntas. Repete, por favor, o capítulo, pastor de Marcos. Marcos 2, 1 a 12. Está na sua apostila, Cláudio. Está na sua apostila. Marcos 2, 1 a 12. Então, vamos lá. Só o Christian que fez? Vou contar para o pastor de vocês, hein? Vou entregar a todo mundo. Quem é mencionado em Marcos 2, 1 a 12? Vamos lá. Pode abrir e falar. Jesus, de novo, né? Jesus. O que mais? Na sequência. O povo. Que tem aí? Multidão. Multidão, muito bem, Cláudio. É mencionado multidão. Na sequência, quem? Aí. Quem que aparece? Não? Paralítico. Um paralítico. Um paralítico. Depois, quem mais é mencionado? Quem mais? Os homens, amigos do paralítico. Oi? Os amigos do paralítico. Mas tem... Você faltou dar um detalhe. Se o texto der o detalhe, Christian, irmãos, então pegue o detalhe que ele dá. Os homens. Oi? Os homens. Não grita. Os escribas, né, pastor? Não, meu querido. Quem levou o paralítico? Os homens. Não é? Não, pera. Os homens, na minha Bíblia, está dizendo que eles são quantos? 4. 4. Então, 4 homens. 4 homens, só isso. Quem mais depois? Agora sim. Escribas. Depois, quem é mencionado? Deus é mencionado. E quem mais? Filho do homem. Eu vou ter que colocar mais 2 tarefinhas para vocês aí. Para fazer essa mesma tarefa. Isso é importantíssimo, tá? Essa é a base do nosso bolo aqui. Então, vamos lá. Quem que é mencionado? Jesus. A multidão. Um paralítico. 4 homens. Os escribas. Deus. Filho do homem. Para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Tá bom? Vamos olhar para o texto. Próxima pergunta. O que? Qual é a ideia central? O que aconteceu aí? Muita coisa. Não, mas resume. Resume. Normalmente, quando você vai ver o trailer de um filme, o trailer do filme não é o filme todo. É a resenha do filme, o resumo. Alguém colocou? Vocês estão tímidos. 4 homens levam um paralítico para ser curado por Jesus. Ele é curado por Jesus mediante o perdão de seus pecados. Acabou? Acabou. 4 homens levam um paralítico para ser curado por Jesus. Só um detalhe, né, pastor José Humberto? Acho que... vamos voltar um pouquinho. Aonde aconteceu isso? Não, esse é o próximo, querido. Tá. É o próximo. Então... Não tem problema. É o próximo, é o terceiro.
Beleza. 4 homens levam um paralítico para ser curado por Jesus. Ele é curado por Jesus mediante o perdão de seus pecados. Agora, Cláudio, pode responder. Onde isso acontece? Cafarnaum. Tem mais um detalhe aí, antes do Cafarnaum. Numa casa. Uma casa. Numa uma casa residência. em Cafarnaum. Sim. Tanto que aconteceu? Né? Vocês sabem. Vamos falar no quando. A pergunta número 4. Quando? Você anotou alguma coisa? Dias depois. Você anotou dias depois. Quem está falando? Simone? Sim. Dias depois. A gente não sabe dias depois do quê? Eu vou dizer para vocês que eu não coloquei nada aqui. O texto diz isso. Porque aqui o quando, ele não dá detalhe. Então, eu estou usando essa parte também. Não tem problema você ter colocado isso, porque o texto coloca isso, Simone, eu sei. Mas, então não tem problema se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite. O texto não dá detalhe, então não precisa dar o detalhe. Não tem importância sobre isso. Tá bom? Dias depois que Jesus passou disso, ele foi para lá. Mas, especificamente, o quando ligado a esse milagre, o texto não diz. Então, não precisa dar resposta. Fica tranquilo. Agora vocês já sabem por que isso aconteceu. Qual é a pergunta, Fernanda, que tem que fazer para poder responder o porquê? Você sabe. Sabe? Para que todos soubessem, né, que realmente Jesus era o Filho de Deus, capaz de perdoar pecados. Tudo bem. Mas só para lembrar, tá certo? Mas só para lembrar que agora nós estamos no Evangelho de Marcos, não estamos mais no Evangelho de João. Tá bom. Então agora, deixa eu ajudar você. Estamos no Evangelho de Marcos. Vai lá para o capítulo 10 e o versículo 45. Marcos, capítulo 10 e o versículo 45. Alguém pode ler, por favor, o que tem lá? Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Muito bom. Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que eu estou lendo isso? Porque esse é o versículo-chave do Evangelho de Marcos. Esse texto fica muito... essa pergunta fica fácil de responder, porque aqueles homens, quando Jesus fala assim, estão perdoados seus pecados, eles falam, opa, isso aí é blasfêmia, hein? Ninguém pode perdoar pecados senão um que é Deus. E Jesus fala, Então, para que todos saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade de perdoar pecados, eu te mando, levanta, toma o teu leito e anda. Tá? Então, por que isso aconteceu? Para mostrar que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Tá. E no como que aparece aí, vocês podem relacionar algumas coisas pegando do texto, tá? Umas 4 ou 5 coisas. Resumindo, 4 homens sobem ao telhado da casa onde Jesus estava. Aí eles fazem uma abertura no teto, exatamente no lugar onde Jesus se encontrava. Aí eles descem o paralítico. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Porque a casa estava lotada. Estava lotada, cheia de gente. Não dá para entrar. Então, a única maneira de fazer isso era abrir um buraco no telhado
Onde é que Jesus está? Ah, ele está na sala. Então, vamos abrir um buraco aqui e vamos descer ele pela sala. Estou dando um exemplo. Muito bem. O próximo, você pode colocar assim, Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os escribas questionam, Jesus faz uma pergunta para eles, e eles saem andando. E todos se admiraram, deram glória a Deus e disseram, jamais vimos coisa assim. Vocês estão percebendo, talvez ele fale assim, que é muito mais simples do que você imagina, essa primeira parte. Porque é simplesmente você pegar esses 6 amigos, que são essas 6 perguntas, quem, o que, onde, quando, por quê e como, pegar o texto, gastar um tempo com ele e ir respondendo uma por uma. Então, semana passada a gente viu isso. Como é que eu estudo a Bíblia? Aprendendo a observar o texto bíblico. Lembra a historinha lá do rapaz que queria ser cientista e o cientista e o professor falou para ele, olha o peixe, observe o peixe. Ok? Então, é isso que vocês têm que fazer. Bem, essa é a primeira lei do estudo bíblico. Eu vou selecionar ainda hoje e mandar para o pastor Luiz André, e se ele é coordenador, eu mando para ele, mas se a Fernanda falar que é para ela, vocês aqui mandam, tá? Eu posso mandar para ele, eu posso mandar. O importante é que todos têm que receber esses textos, que eu queria que vocês fizessem essa primeira parte para a próxima semana, em mais 2 textos. Porque isso aqui foi só para esquentar, tá bom? É simplesmente isso daí. Não tem que ficar reinventando quando você vai trabalhar num texto de como estudar a Bíblia. Você olha para cá e você observa essas coisas. Eu tenho uma outra parte com vocês ainda. Tem alguma pergunta ou comentário sobre isso? Pode fazer. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Tudo. Ok. Então, vou fechar aqui, vou voltar para a apostila. Ok? Está aqui, ó. É a sua apostila. Aqui. Compartilhar uma janela. Como estudar a Bíblia. E compartilha. Está aparecendo para vocês, tá? Então, João 8, de 1 a 11. Marcos 2, de 1 a 12. Muito bem. Então, esse daqui, só para lembrar, vocês estão vendo aí. Primeira lei do estudo bíblico é a observação. O que eu vou observar no texto? Esses 6 amigos. Dei o exemplo de João 6, dei o exemplo de João 8, dei o exemplo de Marcos 2, e agora chegamos à segunda lei do estudo bíblico. Segunda lei. Eu sei que tem muito conteúdo aqui, mas eu vou resumir e vocês têm que ler um pouquinho durante a semana. A segunda lei do estudo bíblico é a interpretação. Alguém já falou que ninguém apenas lê um texto sem perguntar para aquele texto o que ele significa. O que significa? Então, da mesma forma como lá você tinha os critérios para poder observar, aqui também você tem os critérios para poder interpretar. Então, o estudante da Bíblia, em primeiro lugar, ele é um observador. Em segundo lugar, ele é um intérprete. Tá? Tá. E o que eu faço para poder interpretar? Eu vou caminhar com vocês aqui. Isso aqui tudo vocês depois pegam lá e vão entender. Tá bom? Eu quero colocar esse texto aqui que vocês conhecem,
de Atos 8, 26 a 40. Tá. Então, agora eu vou voltar para a sala de aula, dar uma olhadinha, que agora eu vou para a Bíblia. Tá? Tá aparecendo aí na sua tela, pelo menos é para aparecer. Fala para mim. Atos 8, 26. É aquele texto em que Filipe vai lá no deserto e o Espírito Santo fala para ele se aproximar daquele carro, que é uma carruagem. Tem um homem da África, um etíope, e ele é um alto oficial de uma mulher chamada Candace, rainha dos etíopes. Aí ele está lendo. Aí o Espírito Santo fala para Filipe: aproxima-te desse carro. Agora, preste atenção, eu estou em Atos, capítulo 8, versículo de número 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? O que ele respondeu? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, subiu lá na carruagem, e a sentar-se junto a ele. Como poderei entender se alguém não me explicar? Então, quero falar duas coisas para vocês sobre essa experiência do Filipe evangelizando o eunuco no deserto. Vou voltar para a sala de aula. Primeira, isso tem lá na sua apostila. O fato da pessoa estar lendo a Bíblia não significa que ela está entendendo a Bíblia. O fato da pessoa ler não significa que ela está entendendo. Estou dizendo que ela não está entendendo nada. Segundo, é que se alguém explicar, ela pode entender mais, melhor. Porque Filipe pergunta assim para ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele responde com outra pergunta: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Aí Filipe subiu, sentou ao lado dele e começou a explicar. Ele estava lendo um texto do profeta Isaías. E ele fala assim: escuta, o profeta está falando dele ou está falando de um outro? Não, ele está falando de um outro. E esse outro é Jesus. Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa. Como interpretar a Bíblia, também chamada de hermenêutica, é uma matéria que a gente estuda separadamente no seminário. Aí ela faz parte, mas eu diria assim, é uma parte mais complexa. Mas eu tenho que passar com vocês um pouco hoje, semana que vem. Agora, vou adiantar. Se você não separar um tempinho essa semana para ler essa parte, você não vai ter qualquer proveito. Tá bom? Só colocar isso aí para você. Isso vai te ajudar. Eu vou colocar isso que está acontecendo. O que a gente faz? Aí, vou voltar para a sua apostila. Está bem aqui, ó. O que eu tenho aqui, você tem aí. Fala sobre as qualidades essenciais de um intérprete. E agora vem aqui, ó. Essa é uma parte principal. Os princípios básicos de interpretação da Bíblia. Eu sei que tem muito conteúdo aqui. Nós não vamos ter tempo para isso. São 15 princípios básicos de interpretação da Bíblia. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles hoje e termino de falar na próxima semana. Mas você vai ter que ler, sabe? Pelo menos ler isso daqui. Tá? Eu vou passar um por um deles. Eu sei que não vai entrar na sua cabeça de uma hora para outra, mas só para você lembrar que
para interpretar o texto, você tem que lembrar desses aspectos do texto. Primeiro, você tem que trabalhar partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Ah, pastor, isso para nós é tranquilo. Será que é sempre tranquilo? Às vezes, quando ela concorda comigo, ela tem autoridade. Quando ela não concorda comigo, ela não tem autoridade. Ok? Então, vocês sabem que em outros lugares a Bíblia é usada, mas ela não é a palavra principal. Não é autoridade. Então, isso é um ponto importante. Número 2. Pegue aí. A Bíblia é seu melhor intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Significa o quê? Que você deve deixar que a Bíblia fale por ela. Não acrescente nada, não tire nada. Deixa que a Bíblia... Ah, então eu não vou usar comentário. Não, não é isso. Significa que quanto melhor você conhecer a palavra, melhor você vai interpretar a palavra. A Bíblia é seu melhor intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Terceiro princípio, o novo nascimento, ou seja, a fé salvadora, o Espírito Santo, são essenciais para compreender e interpretar corretamente a Escritura. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então eu não vou mandar um versículo para ninguém, eu não vou dar uma Bíblia de presente para ninguém. Não, não é isso. É só você lembrar isso, que tem que ter uma ação do Espírito Santo na vida dele, para que ele possa entender e possa interpretar corretamente as Escrituras, tá? Não é uma questão de ser muito inteligente, de ter muita capacidade intelectual. A pessoa pode ter muita letra, mas ela não entendeu. Você pode pegar o João 3,16 e mostrar para um professor de língua portuguesa e ele vai te dar toda a classe de palavras que tem ali. Isso aqui é um artigo, isso aqui é um pronome, isso aqui é uma preposição, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um advérbio, isso aqui é tudo. Mas ele não sabe, no sentido de que não entendeu o que significa, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Então, precisa ter o Espírito Santo para que possa interpretar corretamente as Escrituras. Ainda tenho mais alguns minutos. Número 4. Eu sei que é muita informação, por isso você tem a sua apostila aí. Interprete, não é intérprete não, é interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. Vou voltar para a sala. O que essa regra quer dizer? Interprete a sua experiência à luz da Bíblia. A sua experiência aconteceu. Tem valor. Mas ela dá uma olhada para cá, ela é a luz menor. E a Bíblia é a luz maior. Tá certo? Então, por isso que a gente fala, que quem sobe ao púlpito para pregar, você pode compartilhar uma experiência que você viveu, mas você não está lá para isso, você está lá para ensinar, para expor, para explicar a palavra. E essa regra diz isso. Então, você tem que interpretar a sua experiência pessoal à luz da Bíblia. Com isso, às vezes surge uma pergunta. A pergunta é: pastor, isso aqui é bíblico? Você está querendo dizer o quê? Você está querendo perguntar se na Bíblia tem alguma experiência semelhante? Deixa eu te colocar o seguinte. Em João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença como?
Jesus cospe no chão, mistura a saliva dele com a terra, passa nos olhos do cego, João 9, e diz assim: agora você vai lá no tanque de Siloé, vai, lava. Ele lavou e voltou vendo. Tá bom. Deixa eu te perguntar, aonde que está escrito na Bíblia que para curar um cego tem que cuspir no chão e misturar a saliva com a terra? Resposta: lugar nenhum. Lugar nenhum. Então aquilo que Jesus fez é bíblico? É bíblico no sentido que é de Deus? Não, não tem nenhuma experiência que fala que é para fazer. Mas o próprio Jesus é Deus. Deixa eu dizer para você. Você tem uma experiência. Você tem uma experiência. Não tem nada na Bíblia que se assemelhe à sua experiência. Mas Deus pode estar te dirigindo. Mas não faça da sua experiência uma doutrina. No sentido de que eu vivi isso, todos podem viver também. Tá? Domingo agora, à noite, nós estávamos orando para um missionário que mora aqui em Goiânia, que é um senhor de mais ou menos uns 60 e poucos anos, que passou vários dias entubado por causa da Covid, sofreu, teve trombose, e ele foi ao culto na igreja para dar um testemunho e agradecer à igreja. Não é? O médico falou um milagre. Mas naquela mesma igreja, nós oramos por pessoas, por homens mais novos do que ele, que também estavam com Covid, que também estavam entubados, que também estavam na UTI, mas que morreram. Então, a experiência de um não é a experiência de outro. É isso que a gente está querendo dizer. A experiência dele, a experiência dele. Pastor, como é que você explica? Eu não explico. Explicar o quê? O agir sobrenatural de Deus na vida desse homem. Vocês sabem o que eu estou falando. Não é? Tem pessoas de certa idade, meia idade, que são curadas de câncer, e tem crianças que morrem de câncer. Então, é isso que a gente está querendo dizer. Simplesmente essa regra está falando isso. Tá? Segura mais uns minutinhos que eu vou para mais uma para a gente aproveitar melhor aqui. E vamos terminar. Mais uma. Olha aí. Pastor. Pode falar. Oi, pastor. Quem está aí? Valdir. Ô, meu irmão, você está aí. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todos os irmãos. Pode falar. Eu acho esse ponto, eu acho ele espetacular. Por quê? Nós podemos ter algumas reações frente a isso que aconteceu. Eu também perdi muitos amigos com Covid, pastores, outros não pastores, e vivenciamos isso. Alguns Deus cura, outros não, mas entrar nessa parte específica aí. Aí o que acontece com a igreja? É o cuidado até da gente dar o testemunho lá na frente. Imagina a família daqueles que perderam os entes queridos ouvindo aquele testemunho, né? Então fica realmente um pouquinho difícil. Mas a questão que eu posiciono para o querido irmão e para todos é assim: mesmo frente a isso, nós não podemos adotar uma postura retraída, uma postura de não orarmos mais, porque a gente deixa assim, olha, está na soberania de Deus, eu acho que eu não devo orar, acho que eu... E aí, o que pode acontecer conosco? A gente acaba se retraindo, não orando, não acreditando, e quando vem alguém para a gente falar assim, olha, meu pai está na UTI, você pode orar por mim? Claro que eu posso orar, porque eu tenho essa premissa enquanto a vida, a esperança. A resposta de Deus pode ser sim, e a resposta de Deus pode ser não.
Então, acho muito importante esse ponto que o senhor bem mencionou, porque ocasiona isso realmente na igreja. Ocasiona isso na igreja, não é? Então, a gente tem qualquer uma. Esse pastor que faleceu, ele era meu amigo há mais de 50 anos. Nós nos formamos juntos. E tanto eu quanto a Cíntia, a gente conhecia a filha, a esposa dele, os filhos, não é? E quando eu fui, ela me pediu para ir até o velório, na época da Covid, foi bem difícil, lá em Valinhos, uma cidade aqui do interior de São Paulo. E eu peguei o carro e fui para lá, com aquele risco todo. Ele foi cremado, tudo, pastor de uma igreja. E quando eu cheguei, a filha dele me abraçou, não me largou mais. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. O meu emocional, quando eu saí de lá, realmente a gente sai muito triste, muito chocado com tudo aquilo. E nós oramos muito para Deus, mas a resposta de Deus foi não. Ele tinha a minha idade, não é? E a gente sentiu bastante. Até hoje eu escrevo para a filha dele, tenho mais contato com essa filha dele. E é interessante o que ela eu sempre falo para ela, olha, continuo orando por você, há um tempo de chorar, a gente continua orando por você, que Deus continue a consolar o seu coração. Eu termino sempre uma frase assim: Jesus ama muito vocês e nós também amamos vocês. Muito então, bom. São detalhes que a gente vê, e ela sempre fala, que bom que você não se esqueceu da gente. Olha o que ela coloca, que isso já tem uns 6 meses. Que bom que você não se esqueceu da gente. Então, a minha humilde colocação é realmente nesse sentido, como o senhor bem mencionou. Nem por isso nós devemos deixar de orar e crer nos milagres de Deus. Porque realmente, o senhor falou, que resposta que eu vou ter? Muitas vezes eu não tenho nenhuma respostas. E num momento, pastor, para finalizar, nós passamos uma situação muito difícil alguns anos atrás, e Deus falou assim para mim, vai para Eclesiastes. E ali Salomão, ele fala assim, tudo que os meus olhos contemplaram, eu tive. Tive riqueza, tive poder. Ele já está na mais tenra idade, ele fala assim no final, mas foi como se eu tivesse corrido atrás do vento. Quanto nós corremos atrás do vento, pastor? Procurando algumas explicações que muitas vezes nós não temos. É muito importante a gente viver cada dia de uma maneira muito especial, crendo nos milagres de Deus. Mas muito obrigado, meu irmão. Prazer enorme ver o senhor. E assim também do aniversário da sua esposa, da Leni, hoje, né? Ontem. Foi ontem o aniversário da Leni. De todos nós para ela, viu, pastor? E ao senhor bom, também. Obrigado. Obrigado. Pegando o que você falou aí, a frase que a gente gosta de lembrar nesse episódio, é que Deus nunca nos prometeu explicação, mas Ele promete consolação. Né? Então, vocês têm as suas experiências e a gente também tem as nossas aqui com as pessoas jovens que falecem. Então, Deus nunca nos prometeu explicação, mas nos promete consolação. Esse princípio básico de interpretação da Bíblia não está dizendo que a sua experiência com Deus, pessoal, não tem valor. Não. A gente até coloca lá entre as nossas experiências são as nossas. Você pode ter visto, como Paulo teve, mas ela tem que ser interpretada à luz da palavra. Às vezes não vai ter nenhum texto. Pastor, tem um respaldo bíblico, às vezes não está registrado na Bíblia, mas não é antibíblico. Entendeu? Como é que eu comecei comentando? Jesus cospe no chão, mistura a saliva com a terra, faz um lodo, João capítulo 9, e assim por diante. Tá certo? Então, apenas isso. Então, só quero lembrar, nós não estamos falando de questões da vida cristã, nós estamos falando de questões de interpretar a palavra. É isso que eu estou querendo dizer. Aconteceu, todo mundo. Nós só estamos querendo dizer isso. Como o irmão Valdir falou,
Então, tudo bem. Aí eu vou lá na frente, né? O pastor estava lá ao lado da mulher dele e diz, olha, então eu creio nisso daqui, se você crê, você também vai receber esse milagre. Não estou falando de ninguém, televisão, rádio, nada. Estou falando do texto. Tá. Aí, lá naquela noite, como foi domingo passado, você tinha algumas pessoas lá, não tantas, mas pelo menos uma, bem perto, um amigo meu, de mais de 30 anos, né, que faleceu. Inclusive, uma filha dele mora em São Paulo, ela é nutricionista aí. São Paulo, capital. Então, aí a esposa pode pensar, então, deixa eu ver o que esse pastor falou. Então, eu orei, tive fé. Aí a mulher pode pensar assim, então quer dizer que eu não tive fé? Foi isso que aconteceu? Só para você pensar. Mas nós estamos falando sobre como interpretar a Bíblia. Quem quer falar? Eu. Sim, pode dizer. Quem é? Eu não sei o eu, quem é. Cláudio. Pastor Zé Alberto. É o Cláudio. Isso. O senhor está falando a respeito do que Cristo fez a respeito naquele cego, né? Sim. Cuspiu no chão, fez lá um lodozinho e colocou nos olhos dele, ok? Isso tem alguma correlação? Não estou dizendo a cura, mas o método, como ele usou a respeito da formação do homem. Porque Deus usou também, como que Deus formou o homem? Da mesma forma... Da terra. Né? Eu confesso, nunca pensei por esse lado. O que é tão interessante você lembrar isso aí também, porque Jesus curou outro cego, né? E não usou o mesmo método. Até isso aí serve de experiência. O nome dele é famoso. Sim. Bartimeu. Sim. Bartimeu. Que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz, mestre, que eu torne a ver. Significa que ele não era de nascença. Um dia já voltou e perdeu a visão. Que eu torne a ver. Jesus não cuspiu, não fez lodo, nada. Só disse, faça então conforme você quer. Então, Cláudio, eu nunca vi por esse lado. Eu creio que não. Agora, nesse daí, era para acontecer do jeito que Jesus queria que acontecesse. Você tem que lavar no tanque de Siloé e voltar. O texto não dá detalhe porque isso aconteceu. Mas eu sei que isso tinha que acontecer. Tá? Pastor. Vocês sabem de pessoas que foram... nós temos que fechar, né? Vamos longe, então eu quero ouvir. Vocês sabem de pessoas que foram curadas por uma enfermidade ou de câncer no tratamento. Depois que tomou todas as doses de quimioterapia ou radioterapia, acabou. Pessoas que não precisaram de passar por isso. Então, essa regra diz isso. A sua experiência pessoal à luz da Bíblia. Diga, meu irmão, por isso que eu falei que eu vi uma mão levantada aqui. Quem é? Só me fala, me lembra o nome. Paulo, marido da Mônica. Paulo. Que aqui Paulo, no celular está dando como Mônica, né? Tudo bem. Então, fala, Paulo. Nós estamos falando aqui a respeito como é que ele foi e como é que ele curou. Ele não precisava ter feito a cura com a terra, com o barro, porque ele é Deus, né? Como aconteceu com Bartimeu, ele não era necessário fazer isso daí. Então, era multiformas de Deus. Onde que lá em 1 Pedro 4,10 diz, né? Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como os bons despenseiros da multiforme de graça de Deus. Não é verdade? Estou te ouvindo, então, perfeitamente. O Senhor tem a multiforma dele de formar. Nós não temos que discutir a forma dele, o jeito somente como ele é Deus. Ele faz da forma que ele quer. Exatamente. Perfeito. Certinho, Perfeito. Paulo. Uma boa noite. Obrigado a vocês. Então, vou parar por aqui, já são 20 para as 10, eu gosto de respeitar o horário. Então, para lembrar isso, tá certo? Tem o seu valor, a sua experiência, mas lembre-se que a luz maior
é a palavra. Eu estou procurando alguma coisa aqui para ver se tem... Não, pode não ter. Não há problema. Então, eu quero que você guarde essa frase. Não tem uma experiência semelhante registrada na Bíblia, vírgula, mas, vírgula, ao mesmo tempo, ela não é antibíblica. Ok? É só para a gente lembrar isso daí. Para a gente lembrar isso daí. Não tem nada a ver com o contexto de vocês. Essa é a última coisa. Um pastor vinha falando há algum tempo no púlpito que qualquer coisa... Não tem nada a ver com vocês, né, no contexto. Qualquer coisa que o senhor for falar relacionado à sua vida, às suas decisões, você tem que encontrar na palavra, na palavra, na palavra. Tá bom, nós estamos estudando aqui. Um dia, um rapaz chegou para ele muito respeitoso e disse assim: pastor, por que o senhor está no ministério? Ué, por que eu estou no ministério? Porque Deus me chamou. E onde está na Bíblia que Deus chamou o senhor para o ministério? Não, eu sei que tem muitas pessoas sendo chamadas, do começo ao fim. Mas o senhor, especificamente, não é? E citou o nome dele. Não tem essa minha chamada. Então, o senhor está me dizendo que Deus falou alguma coisa com o senhor e isso não está na Bíblia. É verdade. Segunda pergunta, pastor. Por que o senhor casou com a irmã fulana? Já tinha 30 anos de casamento. Porque nós oramos e sentimos que Deus estava nos dirigindo para fazer assim, de que essa era a vontade de Deus. Certo, pastor? E onde está registrado, em qual livro da Bíblia, que Deus falou para o senhor, e falou o nome dele, e para a irmã fulana, e falou o nome da esposa dele, que vocês deveriam se casar aqui? Não tem isso na Bíblia. Então, pastor, eu estou querendo dizer com isso. O senhor está me falando que está fazendo coisas importantes e sérias como estar no ministério, estar casado com a pessoa, dizendo que é fruto daquilo que Deus falou com o senhor, mas não está registrado na palavra. Entendeu? Roberta, Christian, João Maciel, Fernanda, e por aí vai, Valdir, Simone, Mônica. Então, não há um registro, e nem vai ter, mas, ao mesmo tempo, não é alguma coisa antibíblica. Tem que tomar cuidado. Mas essa regra é importante. Essa regra é importante. Da semana que vem, eu diria que ela mais ainda, tá bom? Eu vou insistir com vocês, por favor, separe um tempo, não deixe para o último dia, não deixe para a última hora, você gastar essas tarefinhas aí. Então, eu vou colocar, vou mandar para o pastor e depois ele manda para vocês os 2 textos que eu quero que vocês façam observação. Vou fazer de novo. Outros textos. E só aquelas 6 perguntas. E eu quero a página ali que você vai ler da sua apostila. Tudo bem? Fernanda, devolvo a palavra para você e vou pedir você permissão para eu sair. Quando eu saio, não desliga não, né? Tá. Não. Porque eu preciso de fechar algumas coisas, porque amanhã cedinho eu estou indo para Nápoles. Mas olha, um prazer estar com vocês. Fiquem firmes. Só tem 2 horas, vai passar muito rápido. Tá bom? Tá bom, pastor, muito obrigada, viu? Por nada, podem ficar animados, porque eu estou animadíssimo. Amém, tá amém. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu? Amém, amém. Tchau. Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração. Vamos encerrar, então, fazendo essas orações por esses pedidos que nós temos aqui. Não vamos esquecer, então, né, de ler a nossa apostila, estudar. A gente está num curso de estudo bíblico. Fazer a tarefa para que a gente tenha uma maior interação semana que vem. Tragam dúvidas, tragam perguntas, né? Não fiquem tímidos. A gente está aqui para aprender. Todos nós, né? Estamos aqui para aprender, tá bom? Se alguém tiver algum pedido que eu não falar aqui, quiser falar agora, a gente ora e encerra já, tá? O Queiroz, ele
pediu oração pela Daniela, que é a nora dele. Eu tô travada, gente? Ah, não, acho que não, né? Se eu travar, alguém me avisa. Queiroz pediu oração pela Daniela, que é a nora dele, tá para ganhar neném, e só que o bebê ainda não virou, né? E então pode ser que aconteça uma cesárea. Vamos estar orando, né? Para que a vontade de Deus seja feita, o melhor para Daniela, o melhor para o bebê que está para chegar. Será que semana que vem a gente já tem fotinha do bebê, Queiroz? Tomara. Vamos ver. Com muita saúde. Vamos ver. Tá bom, com muita saúde, se Deus quiser. Vamos orar pela Amanda. O Cláudio também passou aí um pedido de oração pela Amanda. Faz tempo que a gente ora pela Amanda e a Amanda está mais uma vez numa luta, internada, fazendo o tratamento dela. Não é fácil, né? Uma saúde bem debilitada, coitada. Vamos orar pela Amanda. Vamos orar pela Cíntia, né? Continuar orando pela Cíntia, por plena recuperação da nossa irmã. Vamos orar pelo Isaac também, que é o bebê do Josué e da Natália. Ele está fazendo uma série de exames investigativos. Já temos alguns resultados aí de alguns exames, né? Para tratamento, acompanhamento aí com cardiologista. A gente sabe que o Isaac nasceu prematuro e agora os exames estão revelando aí a necessidade, né? De acompanhamento mais perto, tratamento. Vamos estar orando pelo Isaac, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Alguém tem mais algum pedido de oração? Orar pelo pastor. Precisamos de orar, né? O pastor Luiz André. Tá, vamos orar pelo pastor Luiz André, né? Ele estava lá com uma crise alérgica, a gente sabe como é que ele sofre, né? Quando começa, ele não tinha nem condição de entrar devido a tantos espirros, enfim. Tá bom? Alguém mais levantou aí para falar? A Maia do pastor também não está muito bem de saúde. Oi, Fê, só para lembrar, a gente continua orando pelo seu Pedro, da dona Nésia, para o consolo da família, né? Isso, obrigada, Valdir, obrigada. Obrigada por lembrar. O Christian falou da dona Reginilda, é isso, Cris? Não, da Maia, filha do pastor Luiz André. Ah, a Não Maia? Tá muito bem de saúde também. A Maia também? Tá com o peito cheio, tá... Essa Tá. questão aí da... Ah, tá bom. Então vamos orar pela Maia. Ó, dois bebês aqui para a gente orar. O Isaac e a Maia. Continuar orando pela Rose, né? Pelo seu Pedro, pela perda aí da dona Nésia, pelo consolo de Deus sobre os nossos irmãos. Toda a família, né? Foi um fim de semana bem triste para nós. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este estudo dessa noite. Obrigada pela disposição do teu servo, de mesmo saindo de um curso, já engatando em outro aqui com a gente, Pai. O Senhor tem fortalecido ele para estar conosco, compartilhando um pouquinho, Pai, uma parte pequena do que é estudar a palavra do Senhor. Muito obrigada por esse privilégio que nós temos, Pai. Obrigada porque temos a tua palavra em mãos e temos agora uma ferramenta a mais para a gente aprender como melhorar o nosso estudo, o nosso conhecimento, ó Pai, através da tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, também por cada irmão que está aqui, que o Senhor conhece, cada lar, cada coração, cada necessidade. Abençoe cada um dos meus irmãos, Pai, que estão aqui nessa noite. Que o Senhor esteja suprindo cada necessidade, sejam elas, ó Pai, necessidades financeiras, necessidades de saúde, de relacionamentos, necessidades, ó Pai, espirituais, emocionais. Deus, que o Senhor cuide de cada um de nós aqui, Pai. Nós confiamos no Senhor e no teu cuidado sobre nós. Quero entregar também, ó Pai, a vida da Daniela, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a saúde dela nesse finzinho de gestação. Até aqui o Senhor já esteve com ela, formando esse bebê no seu ventre, Pai, cuidando ali do desenvolvimento dessa criança. Obrigada porque até aqui o Senhor cuidou dela. Pedimos agora, Pai, a tua intervenção ali, ó Pai, naquele útero, para ajudar, Senhor, na movimentação desse bebê, para que ele esteja preparado para nascer da forma mais natural possível, Pai. Entregamos nas tuas mãos. O Senhor sabe o que é o melhor para o bebê e para Daniela, Pai. Ela está nas tuas mãos, que o Senhor esteja ali, ó Pai, no momento do parto, seja da forma que for, da forma que o Senhor decidir que essa criança venha ao mundo, que o Senhor esteja presente ali através dos médicos, operando nesse momento tão especial na vida de uma família, Pai. Continua cuidando da Daniela, Pai. Continua cuidando também da Amanda, Senhor, na sua necessidade de saúde.
Cuida dela ali, Pai, dê a ela um tratamento adequado. Em nome de Jesus, restaura por completo, Pai, a saúde da nossa irmã, Pai, para que ela esteja logo em casa, bem restaurada, recuperada, Pai. Cumpre os teus propósitos, Senhor, na vida da Amanda. Cuida também, ó Pai, da recuperação da Cíntia. Continua cuidando da sua serva, amparando ela, Senhor, fortalecendo a cada dia, que a cada dia ela esteja mais forte, mais renovada na sua saúde, Pai. Cuida também do Valdir, de toda a família, Pai. Renova as forças deles, ó Pai, para que eles continuem ali sendo, ó Pai, um apoio para a Cíntia nesse momento delicado de enfermidade, Pai. Obrigada, porque o Senhor já tem feito muito na vida da tua serva, Pai. Continua ali completando, Senhor, essa boa obra. Cuida também, Senhor, em nome de Jesus, do Isaac, da Amaia, essas crianças que têm precisado do Senhor hoje, Pai. Cuida deles na necessidade de cada um deles, ó Pai. A Amaia ali com o peito cheio. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide também do Isaac, Pai, de todo esse processo de exames, Pai, de investigação da sua saúde. Cuida ali, Senhor, daquele coraçãozinho. Prepara os médicos, ó Pai, para acompanharem o Isaac, Senhor, em todo o seu desenvolvimento. Cuida também da Natália e do Josué, Senhor, dando a eles sabedoria, tranquilidade, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide de cada detalhe, Pai, do tratamento do Isaac. Continua também cuidando do pastor Luiz André, renovando as suas forças, a sua saúde, Pai. Continua cuidando do teu servo, dando a ele, ó Pai, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, dando a ele sensibilidade para ouvir tua voz, conduzir, ó Pai, o seu rebanho. Em nome de Jesus, Pai, continua cuidando dos nossos pastores, também da nossa igreja no geral, Pai. Continua consolando ali a família da Rose, consolando o seu Pedro de maneira especial, Pai. Em nome de Jesus, carrega no colo, Pai, essa família pela perda da sua mãe, da sua esposa, da sua avó, da sua tia. Deus, tem misericórdia, Pai, da vida dessa família. Continua cuidando e abençoando eles, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, bom descanso para vocês, tá bom? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Fernanda. Um abraço, Fernanda. Boa noite, Queiroz. Dá um abração aí em todo mundo. Tá joia. Agora vamos comer. Good night. Que delícia. Tá bom. Aqui ainda são... Tchau, aqui ainda são 5 para as 8. Ixi, beleza. Então Tá bom. 5 para as 8, beleza. Tá, Fica com Deus, tá bom? Deixa um abraço aí para muito Daniela. Muito obrigado tá por bom? tudo. Um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau, meus irmãos. Obrigado. Boa noite, Sil. Boa noite, Sil. Obrigado. Boa noite, Tchau, até amanhã. Ediline. Amém. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite.